Geração Eleita! Estamos aqui hoje com mais um vídeo do Pai Nosso. Então hoje vamos começar um estudo sobre os 5 pilares. Coloca aí na tela. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o pilar adoração. Então, roda logo essa vinheta. Em João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Michael, fale um pouco pra gente. O que você entende sobre adoração? O que é adoração? Bom, Isa, a palavra adoração, ela vem de proskineo, que significa beijar entre os olhos. Alguns acham que a adoração é só levantar as mãos, cantar louvores a Deus, mas na verdade vai muito além disso. Adoração, na verdade, é expressão de amor, é corresponder à presença. Basicamente, em tese, eu diria que a adoração é amor expresso. Muito bom. Então, muita gente confunde ser louvar a Deus e adorar a Deus. Quando louvamos a Deus, nós estamos engrandecendo Ele com palavras. Mas quando o adoramos, é quando trazemos Ele para o centro da nossa vida. Quando Ele é o centro de tudo o que nós fazemos. Então, Laís, como diz mesmo lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Exatamente. Nós temos um exemplo de adoração genuína, que é o próprio Jesus. Tudo que Ele fazia aqui na terra, Ele só exaltava e engrandecia ao Pai que estava no céu. Quando nos rendemos ao Senhor, essa é a verdadeira essência da adoração. Nós não nos rendemos a Ele por medo ou por obrigação. Render-se ao Pai é a essência da adoração. Entregamos tudo a Ele, não por medo ou por obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Lá em Lucas 19, a Bíblia fala sobre Zaqueu. Zaqueu, ele entendeu o que ele precisava. E ele se rendeu a Deus, dando tudo para Jesus. Verdade. Nós sabemos que estamos rendidos ao Senhor quando deixamos que Ele tome o controle da nossa vida. Sabemos que estamos rendidos ao Senhor quando deixamos que Ele decida e resolva todas as coisas em nossa vida. Então, renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. Então, Lai, de fato, a verdadeira adoração, ela atrai a presença de Deus. E a presença de Deus me transforma. De fato, a adoração é tudo aquilo que Deus é o centro. Porque adorar é me render ao Senhor de tal modo que eu só queira estar com Ele. É me render de tal modo que eu realmente perco o controle e eu não queira mais estar em lugar nenhum que não seja na sua presença. Então, eu compreendo que adoração, adorar, o ato de adorar, já que vem de proskineo, que é beijar os olhos, adoração também é uma ação. Ou seja, adoração é uma resposta, é quando você corresponde à presença. Por exemplo, Davi, ele correspondeu à presença. Em um certo momento, Davi ele recuperou a Arca da Aliança das pessoas que tinham roubado essa arca. E a gente sabe que a Arca da Aliança representava ali a presença de Deus no meio ao povo. E quando ele viu que a arca estava se aproximando, ele começou a pular de alegria, ele começou a exaltar de alegria, ele começou a dançar. E ele não estava preocupado com a sua reputação. Isso é o mais legal, ele não estava preocupado com a sua reputação, ele era o rei. Mas ele dançou de tal forma que a Bíblia diz que a roupa começou a cair, suas vergonhas ficaram aparecendo. Ele não estava se importando com isso. O que ele pensava é, a presença está aqui e eu preciso corresponder a ela. Então naquele momento a alegria tomou conta do rei Davi e ele começou a expressar, como eu disse no início, adoração é expressão de amor. Como diz a palavra, então, que Deus ele não procura adoração, ele procura verdadeiros adoradores. Porque de fato, se a gente parar para pensar, ele já tem adoração no céu. Exatamente. Os anjos estão todo o tempo clamando, santo, santo, santo. Incessantemente. Incessantemente. Ele não quer adoração, ele quer verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus ele procura pessoas que correspondam à sua presença. Deus ele procura pessoas que desejem realmente estar dispostos a corresponder o chamado em sua vida. A se render totalmente. A se render totalmente, sem barreiras. Isso fluiu agora. Voltando para a ideia de que adoração é beijar entre os olhos, é impossível beijar entre os olhos à distância. Você tem que estar muito próximo. E é impossível que você beije entre os olhos se não esteja olhando para um único lugar, a face.
Quando beijamos entre os olhos de Deus, não olhamos para nenhum outro lugar. Adoração é isso. É quando você foca, quando você olha somente para Ele. Quando você anda trilhando o caminho que Ele te proporcionou. Quando você confia e você se rende totalmente à vontade dEle. Isso é adoração. Tudo que você faz, onde Deus é o centro, quando você o engrandece de coração, quando você se dispõe a cumprir a sua vontade de coração, quando você prega a palavra, mas quando Deus é o centro de tudo isso, aquele ato é adoração. Das atitudes mais simples às mais complexas, quando Deus é o centro, aquilo é adoração. E todo ato de adoração sempre vai exigir de você rendição, sempre vai exigir de você renúncia, sempre vai exigir confiança. Verdade. Quando a Bíblia fala, lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Não podemos pensar que tudo será do nosso jeito, ou que tudo terá o final que nós desejamos, mas que mesmo nas adversidades, precisamos confiar plenamente no Senhor e crer que a vontade dele continua boa, agradável e perfeita, porque ele é um Deus imutável. Então, mesmo nas adversidades, você precisa se render e confiar em Deus, que Ele fará tudo. E ao entregarmos esse tudo para Ele, somos envolvidos pelo seu amor e cuidado. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Ele sabe de todas as coisas. Lá em Salmo 139, Ele diz que todos os nossos dias já foram escritos antes mesmo que um deles existisse. Então, se nos rendermos ao Senhor e permitirmos que Ele nos guie para este caminho, tudo será perfeito, tudo será bom e tudo será agradável. Mesmo nas adversidades, vamos ter essa certeza dentro de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Eu não temerei mal algum. porque Deus estará comigo. Verdade. O Senhor, Ele já esteve no nosso futuro. Ele sabe o que fazer e como fazer. Então deixe que Ele te guie, deixe que Ele lhe mostre o caminho. Bom, então basicamente, a adoração é quando você põe Deus como centro da sua vida, quando tudo que você faz tem Deus como centro, tem Deus como motivação. Isso é adoração. Quando você o engrandece, quando você serve a Ele, tudo que você faz, mas quando Deus é a sua motivação, quando Ele é o combustível que te move, isso é adoração. Bom, galera, então esse foi só o primeiro vídeo dos 5 pilares, onde a gente falou sobre a adoração. Se você gostou, curte, compartilha, dá um like. Se inscreve no canal, aqui embaixo está o site e também a nossa página no Facebook, tá? Curte lá, compartilha, se inscreve no canal, como diz o nosso irmão Zay, por favor! Dá um like. Até a próxima.